E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal, né, e faça parte da família, são todos muito bem-vindos. Mas vamos às matérias de hoje. A assistência para o coronavírus do Japão demorou a chegar aos mais necessitados, né? Na sexta-feira, a dieta japonesa aprovou um segundo orçamento suplementar para aliviar o impacto econômico da pandemia do coronavírus, com 31,9 trilhões de ienes, ou quase 300 bilhões de dólares. É o maior orçamento desse tipo na história do país. Mas embora o governo já tenha enfatizado repetidamente seu compromisso com as despesas com ajuda humanitária desde o início do surto, muitas empresas e famílias dizem que ainda não receberam nenhuma assistência. Isso eu não duvido não, tá? Porque quando saiu o anúncio da ajuda do governo de 100 mil ienes para toda a população, as prefeituras de cada cidade ficou no encargo, tá, de fazer o repasse desse dinheiro. E aí o que aconteceu? As cidades pequenas conseguiram, como ia pegar toda a população, né? Obviamente cidades maiores iriam levar mais tempo, né? Aí saiu os calendários de cada cidade, né? E cidades muito grandes estavam com um calendário para começar a enviar o formulário, né, a partir do mês 6, né? Então você imagina, no mês 5 já tinha pessoas que já estavam sendo pagas, né? Já estavam recebendo. E no mês 6 pessoas que ainda iam receber o formulário. Aí depois tem que preencher, mandar de volta. Aí nessa brincadeira você tem que esperar mais pelo menos 2 semanas para receber o dinheiro. Então a espera foi longa? Foi. A mesma coisa para as empresas. O governo abriu, né, as inscrições, só que parece que muitas empresas não estão conseguindo receber esse dinheiro por causa da burocracia. Tá? A burocracia foi muito grande, muito dispendiosa, né? Então muitas empresas optaram por não receber esse dinheiro. Aí nessa brincadeira só Deus sabe como é que vai ficar. O primeiro orçamento suplementar promulgado no final de abril inclui uma doação geral de 100 mil ienes, é aquela que eu falei, né? Ou cerca de mais ou menos 930 dólares a todos os residentes. No entanto, mais de um mês depois, apenas 35,9%, né, receberam o dinheiro. Os pagamentos têm sido particularmente lentos para chegar aos moradores das áreas densamente povoadas, foi aquilo que eu expliquei também. Mais de 700 mil residentes na ala de Ota de Tóquio são elegíveis. Até o momento, apenas 6% receberam dinheiro. Funcionários dizem que o processo foi mais lento devido a pedidos incompletos. Eles dizem que muitos formulários foram enviados sem informações suficientes ou documentos necessários. O atraso foi agravado por pedidos duplos, com algumas pessoas enviando formulários online e por correio. Porque quando eles abriram as inscrições para o dinheiro, tinha que escolher um jeito, tá? Ou era online ou era pelo formulário. Só que para o online tinha um pré-requisito, tinha que ter o cartão do My Number, tá? É o cartão mesmo, não é o... Como é que se fala? O papelzinho que tem o número, tá? É o cartão mesmo. Então só essas pessoas que tinham esses cartões que poderiam fazer. E pelo visto deve ter zoião aí, falou assim, vou receber 2 vezes. Fiz a inscrição pela online e esperou o formulário chegar, preencheu o formulário e mandou de volta. Ou o zoião pensou que ia receber 2 vezes, fazendo isso aí, querendo passar a perna no governo, né? Ou não confiou no sistema online do governo, mas de qualquer maneira fez. Cerca de 20 a 30% dos pedidos estão incompletos, diz alto funcionário do governo. Temos que entrar em contato com todas as pessoas, o que atrasa o processo. Eu achei bacana, tá? Eles simplesmente, quando saiu uma notícia, tá, que estavam indo muitos pedidos
preenchidos de forma errada, eu ainda fiz o seguinte questionamento, né? Que eles falaram assim que ia atrasar muito, muitos pedidos estavam preenchidos errados, né? Então a população não, uma parcela da população não iria receber esse dinheiro. Só que a palavra do primeiro-ministro é que todos iriam receber esse dinheiro, desde que não abrissem mão, porque havia um campo abrindo mão, tá? Do dinheiro. Até aí, se a pessoa ticar ali, não tem jeito. Aí não é considerado erro de preenchimento. A não ser que a pessoa tenha feito, como é que se fala assim? Não leu, tá? E ticou, onde que não era para ticar. Mas de qualquer maneira, não dá para o governo ficar correndo atrás. E como estava havendo muitos formulários preenchidos de forma errônea, eu levantei o seguinte questionamento: será que eles não vão receber? Ou será que as prefeituras iriam ligar atrás das pessoas perguntando realmente se elas não querem receber o dinheiro ou se preencheu de forma errada, né? Se, como é que se fala, não teve atenção, e outros fatores. Eu tinha levantado esse questionamento, né, naquele vídeo. Olha aí, agora veio a resposta, e a resposta foi bacana. Temos que entrar em contato com todas as pessoas, o que atrasa o processo. Pode atrasar, mas pelo menos o governo está mantendo a palavra dele, de que todas as pessoas, entre aspas, iriam receber. Aquilo que eu falo para vocês. Salvo engano, aquelas que ticaram não quero e abriram mão. A resposta lenta se estende além dos folhetos de dinheiro. Sakayuji, proprietário de um pub izakaya no estilo japonês na província de Saitama, solicitou um subsídio para pequenas empresas em 7 de maio, mas ainda não recebeu dinheiro. Izakaya como é que se fala assim? Só para dar um exemplo, tá? Grosseiro, tá? Esse é um exemplo grosseiro. Parece os bares do Brasil, tá? Só que dependendo de um tamanho menor ou não. Mas são os lugares que as pessoas vão para beber, tá? Beber, comer tira-gosto, bater papo, esse tipo de coisa. Então são chamados de izakaya. Sakai diz que suas vendas caíram de 70% a 80% devido ao surto. A certa altura ele pensou em desistir e fechar. Para compensar o declínio do negócio, ele começou a vender caixas de bentô para a viagem. Mas mesmo com isso ele diz que tem sido difícil pagar o aluguel. Por isso ele se inscreveu no programa de subsídios que oferece até 2 milhões de ienes, ou cerca de 1.860 dólares, a pequenas e médias empresas afetadas pelo coronavírus. Foi-lhe dito que levaria cerca de 2 semanas para que sua inscrição fosse examinada e o processo de pagamento processado. Mas depois de um tempo passou, em vez de um cheque, ele recebeu um aviso dizendo que havia arquivado sua papelada incorretamente. Depois de fazer correções e reenviar o seu formulário, ele ligou para o número para garantir que o problema fosse resolvido, mas a linha estava ocupada. Ele não conseguiu passar desde então. Eu estava esperando, mas sem sucesso, disse Sakai. Quero saber por que algumas pessoas recebem o dinheiro tão rapidamente e outras não. Tudo não está claro. O Ministério da Economia afirma que cerca de 40% das solicitações para os programas de subsídios foram falhas. E muitos candidatos não responderam aos e-mails de acompanhamento solicitando esclarecimentos. Por seu lado, o Ministério está montando uma equipe dedicada para ajudar os residentes no processo de inscrição. O Japão demorou a se tornar digital, disse Nishimori Yasutoshi, ministro encarregado da resposta nacional ao coronavírus, enfatizando a necessidade de o governo digitalizar seu aparato administrativo. Temos que possibilitar que as pessoas se inscrevam online. Crie um balcão único onde pessoas possam concluir o procedimento.
Só que para fazer isso, o Japão vai ter que quebrar muitos paradigmas. Um deles é o carimbo, o rancor. Porque quem vive aqui no Japão sabe, né, que o carimbo ele é considerado assinatura, né, aqui no Japão. Né? Tanto que para comprar carro, se você tem que ter um carimbo registrado, carro placa branca, tá? Ou placa amarela, não precisa. Comprar casas precisa, né? E alguma outra série, né, de coisas, eles pedem para você bater o carimbo. Se digitalizar esse processo, muito dessa parte do carimbo vai desaparecer. Né? Porque como é que você vai bater carimbo lá dentro? Né? Eles vão ter que fazer um certificado digital para cada cidadão. Né? Além que as prefeituras, né, as regionais, elas mostraram deficiência na parte de TI também. Eu falo isso porque quando eles começaram a abrir os processos de inscrição via online, os servidores dos caras não aguentaram, caíram. Tá? E a estimativa está que só 35% da população do Japão tem o cartão do My Number. Então você vê assim, é um número expressivamente baixo. Tá? E em relação a esse número, os servidores não aguentaram, porque não foi centralizado para um canto só. Primeiro, ele era feito nos sites distritais para depois ser redirecionado para um servidor central ou vários servidores. Eu não sei falar para vocês a real porque eu não conheço o sistema interno das prefeituras, então não dá para falar. Mas como gestor eu tenho uma noção, tá? Que ele, ou ele pode ser centralizado ou ele pode ser descentralizado, mas de qualquer maneira os servidores não aguentaram a carga. Tá? Então eles vão ter que revisar essa parte de TI deles também, o que vai dar uma onerada muito maior. Porque se eles forem manter o serviço 24/7, que é o mínimo esperado de um serviço na nuvem, 24/7, quando eu falo 24/7 é 24 horas, 7 dias por semana. Tá. Além do servidor que está trabalhando, ele precisa ter um servidor de backup. Para caso aconteça da queda do primeiro servidor, o segundo está lá para garantir o funcionamento. E nessa brincadeira, os dois servidores vão ter que passar por manutenção. Então, dependendo da empresa, existe até um terceiro servidor de segurança. Para se der problema nenhum, manutenção no outro, e o terceiro está rodando os aplicativos, está rodando o sistema. Então pensa nisso. Né? Igual tanto que, só para vocês terem uma ideia, o Google, tá, ele chegou a montar parte de redes de servidores, né, para hospedagem na nuvem no fundo do mar. Por quê? Para poder diminuir o dinheiro com resfriamento, porque é muito calor. Né? Imagina assim, centenas de máquinas rodando ao mesmo tempo, mas centenas assim, máquinas robustas, não é esses PCs normais não, são servidores mesmo, são coisas assim robustas, porque tem que dar conta do mundo inteiro. Então, eles estavam com um projeto de fazer nos polos, Polo Norte, Polo Sul também. Né? Teve uns que parece que já estava até em construção. Eu não lembro qual dos polos que foi, mas parece que já estava em construção também. Por quê? Entra o ar frio dentro dos servidores lá e eles não precisam gastar com resfriamento, né? Sai mais barato. Mas de qualquer maneira, né, tem todos esses poréns que vai ter que aumentar no Japão. Então, eles vão ter um trabalho muito grande. Isso aí eu falo para vocês, tá? Porque para você mudar um servidor de uma empresa pequena, dependendo, uma empresa pequena, um supermercado, alguma coisa, já dá um trabalho do cão. Você já imaginou num porte desse? Eles vão ter que ter um sistema muito robusto para garantir 24/7. Mas, voltando a ideia principal, então você vê que muitas pessoas ainda não receberam, e ainda vai demorar a receber ainda. Só Deus sabe como é que vai ficar essa
brincadeira toda. Você vê que a burocracia também está muito alta. Eu não, eu não entendo o porquê de tamanha burocracia. Se eles, como é que se diz? Eles tentam fazer as coisas o mais claro possível. Não sei porque tá dando muito embate, mas de qualquer maneira o governo tem os questionamentos dele. Ó, só para vocês terem uma ideia de como a burocracia daqui é, nessa parte de tentar realmente evitar fraudes, o governo disponibilizou um empréstimo de 200 mil ienes, tá? E sem juros. Então praticamente você só vai trocar figurinha, você vai pegar os 200 mil e depois tem que ir pagando. Minha tia, ela fez né, esse, esse empréstimo e ela falou assim, não, para mim é uma coisa boa, vou ter 200 mil na mão, tá? Aí a prefeitura dividiu, né? A prefeitura que eu falo assim, a parte do governo que ia mexer com isso, dividiu as parcelas e ia ficar entre 8 mil e pouquinho por mês. Ela falou assim, para mim é uma coisa boa, tem 200 mil na mão agora, tá? Para qualquer eventualidade e pago 8 mil por mês até completar os 200 mil. É uma coisa bacana, mas se não precisar, melhor, porque é menos uma dívida para você ficar colocando. Né? Porque às vezes você pode gastar o dinheiro todo de uma vez e depois você tem a dívida. Pá, pá, pá. Né? E essa dívida tem que ser paga em 2 anos. Então a dívida é meio comprida para 2 anos. É 8 mil, não é muito, mas faz diferença? Faz. Faz porque com 3 mil e pouco você compra um saco de arroz de 10 quilos. Só para vocês terem ideia. Então influencia bastante no orçamento de uma casa, esse dinheiro. Mas de qualquer maneira, o governo disponibilizou, né? Só que para as pessoas conseguirem pegar esse tipo de empréstimo, dependendo do local que você vai fazer um empréstimo, você tem que passar por uma entrevista, tá? E existem 4 formulários para você poder preencher. É bastante coisa. Então, já viu, né? Além que você tem que levar os comprovantes que você realmente houve uma baixa no seu salário, você tem que provar preto no branco ali para a prefeitura local, né? Que você realmente precisa daquele dinheiro, que a sua renda realmente caiu e etc. Então existe a burocracia? Existe. Não dá para negar. O pior cego é aquele que não quer ver. Mas é isso aí, pessoal. Então, estamos todos à mercê, seja aqui no Japão ou aí no Brasil também. Você vê que, só para vocês terem ideia, meu sogro, minha sogra no Brasil, eles não foram aprovados naquele empréstimo lá do governo, empréstimo, naquele auxílio emergencial. Tanto que o meu sogro trabalha numa escola, na cantina de uma escola, a escola está fechada, então eles não podem trabalhar, então não tem renda. Ainda assim, a Caixa Econômica vetou, tá, o auxílio dele. A minha sogra também, ela dá aula de artesanato, então como como é que se fala, as lojas de artesanato estavam todas fechadas, ela não tinha como ir dar aula, então não tinha renda. Mas ainda assim a Caixa Econômica vetou. Então você já imaginou a situação? Situação igual a deles, deve ter milhares no Brasil passando a mesma coisa. E tem pessoas com condições tirando o empréstimo. Eu acho uma puta sacanagem. Tá? Desnecessariamente. Eu falo assim, empréstimo assim, o auxílio do governo brasileiro. Então você vê que, por um lado, tem a burocracia, pelo menos aqui no Japão, que atrapalha muita coisa. E aí no Brasil tem pessoas que, como é que se fala assim, estão tirando, como é que se fala assim, proveito da situação, que não tem necessidade. Mas de qualquer maneira, aí muita gente vai falar assim, mas japonês, no Japão também tem. Só que no Japão foi diferente. O governo japonês falou assim, para todos. Não falou assim, não, nós vamos analisar cada caso. Não, é todos. Então, aquela velha história. O todo, tá? Existe o tudo dentro do todo. Tá? O todo é maior que o tudo. Simples assim. Então, é aquela velha história. Então, quem não quisesse, ticava e falou, não quero. Não preciso, deixa para quem precisa. Simples assim. Mas no Brasil não foi assim. Tá? Então, esse argumento não vale. Mas de qualquer maneira,
Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.